O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos mais uma vez juntos para o estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já conhece o nosso canal, que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Vale a pena conferir. Meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer então a aula de número 32, onde nós vamos refletir sobre a multiplicação de pães e peixes. Uma passagem muito conhecida do nosso mestre querido. Vamos examinar, será que ela aconteceu de fato? E em caso positivo, como isso pode ter acontecido? Então, vamos refletir sobre isso e qual a mensagem sempre que Jesus desejou passar à humanidade. Então, no primeiro momento, vamos interpretar à luz do Espiritismo a multiplicação dos pães e dos peixes realizada por Jesus. E vamos trazer a passagem, são duas passagens evangélicas, na verdade, duas situações. Jesus multiplicou pães e peixes, e nós vamos trazer essas duas passagens. A primeira encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. Então, vamos ler, e depois passaremos para a segunda. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar, em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os,
e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Essa é a passagem do Evangelho de Lucas. Agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 32 a 39. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então vamos começar as nossas reflexões. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, considerado milagre por algumas teologias cristãs, é relatado pelos 4 evangelistas e aconteceu em 2 oportunidades distintas. Uma no lugar deserto, nas proximidades de Betsaida, outra antes do território de Magdala. Na primeira multiplicação, a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos com pedaços desses alimentos. Então, a primeira observação que o nosso livro está fazendo é exatamente das oportunidades, dos momentos em que ocorreu esse fato. Nós conhecemos muito que Jesus, na verdade, a partir de alguns pães e peixes, alimentou a multidão. Mas poucas pessoas sabem que isso ocorreu em 2 oportunidades, em 2 situações, como nós vimos aqui. Uma em um dos desertos de Betsaida e outra antes do território de Magdala. Então, em momentos distintos. E nós vemos isso principalmente em função da quantidade de pessoas, que no primeiro episódio ele alimentou 5.000 homens, 5.000 pessoas. No segundo, 4.000 homens, além de crianças e mulheres. Que no primeiro ele tinha a partir ali de 5 pães e 2 peixes, e no segundo ele tinha 7 pães e alguns poucos peixes. Que no primeiro episódio sobraram 6 cestos, se não me falha a memória. Não, perdão. No primeiro sobraram 12 cestos com pedaços de alimentos, e que no segundo sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Então nós percebemos que a situação é a mesma, mas a oportunidade, a situação que eu digo assim, a multiplicação de pães e peixes aconteceu, mas são momentos distintos. Na segunda multiplicação, como nós vimos, 4.000 pessoas tiveram a fome saciada, tendo como base 7 pães e alguns peixinhos, sobrando 7 cestos com pedaços. Então, nós percebemos o quê? Segundo o que vem nos colocar a doutrina espírita, não há dúvida, portanto, de que o fato, de fato, aconteceu. Importa, entretanto, indagar como ocorreu efetivamente a multiplicação de pães e peixes. Aqui, nós estamos colocando e entendemos, e nós fazemos parte dessa corrente, de que, de fato, esse fato aconteceu, de que realmente a multiplicação de pães e peixes aconteceu. Tanto é que sobraram cestos de pedaços. 12 na primeira situação e 7 na segunda situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec, no livro A Gênese, nós vamos falar isso mais à frente, ele coloca uma outra posição, uma segunda teoria, de que, na verdade, não tivesse acontecido a multiplicação efetiva de pães e peixes, mas que Jesus, em função do seu poder magnetizador, do seu magnetismo,
dos seus fluidos magnéticos e da sua palavra, que alimentava não o corpo físico única e exclusivamente, mas a alma, ele saciou a fome, não com pães e peixes de forma material, mas com o seu verbo, com as suas palavras e com o seu magnetismo, que também é plenamente possível, com certeza é plenamente possível. Nós sabemos disso. E principalmente se nós considerarmos os fluidos de Jesus, puros. Mas o que nós queremos dizer aqui é que existe também dentro da doutrina quem entenda, inclusive por esses relatos do próprio Evangelho, que de fato Jesus teria sim multiplicado. E aí, como ele teria feito isso? Nós vamos ver a partir de agora. Então, para o Espiritismo, o Cristo produziu materialização de pães e de peixes. Não existe materialização de objetos, materialização de espíritos. Jesus materializou pães e peixes. Ele poderia fazê-lo? Sim. Mediunidade de efeitos físicos, ele, com a sua compreensão das leis da natureza, ele materializou através do fluido cósmico universal, que é a matéria-prima dos espíritos para tudo que existe no universo, ele materializou os pães e os peixes. Entretanto, é importante que este efeito físico, então, mediunidade de efeitos físicos ali, conduza o estudioso ao entendimento das implicações espirituais de que o fenômeno se reveste. Mais importante que o alimento material, deve-se ficar atento à alegoria do alimento espiritual simbolizado nos ensinamentos de Jesus. Temos de distinguir dois aspectos, então, o material e o espiritual. Materialmente falando, o fato pertence ao gênero dos fenômenos de efeitos físicos. Então, ele materializou objetos, alimentos, deu-lhes propriedades que realmente o pão e o peixe têm, no sentido de alimentar e de saciar a fome daquele povo. E nas sessões espíritas de efeitos físicos, já se tem observado a formação de objetos pelos espíritos com o auxílio dos médiuns, flores e vários outros objetos. Jesus, médium de Deus, ajudado pela mediunidade dos seus 12 discípulos, que tinham mediunidade de efeitos físicos, além do próprio Jesus, e assistido pelos espíritos que o secundavam nos trabalhos evangélicos, faz com que se materializem em suas mãos os bocados de pão para o povo. Então, fisicamente falando, nós identificamos ali um fenômeno de efeito físico, materialização de alimentos, materialização de objetos. Em ambas as citações, se identifica a necessidade de ajudar a multidão faminta. Ambos, Jesus e os apóstolos, identificaram a problemática, alguém com fome. No primeiro, os discípulos, no segundo caso, próprio Jesus. Jesus diz: dai-lhes vós de comer. O mestre desejou gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal, nutri-la de esclarecimento e de paz. Ali estavam eles nutrindo aquela multidão, fisicamente, organicamente falando, mas principalmente espiritualmente falando, alimentando a alma daquela multidão. Vocês viram que em uma das situações Jesus disse: já estão comigo há 3 dias. Estavam o que ali? Sem se alimentar, sendo nutridos espiritualmente pela mensagem, pela boa nova do Cristo, que é o que nós hoje somos convidados a fazer diariamente. Jesus nos convida a sermos o quê? Discípulos, apóstolos, a saciarmos a fome de todos aqueles que estão com fome espiritual. Podemos até, e fazemos isso também, saciarmos a fome física, porque quando estamos com fome, fisicamente, organicamente falando, temos muitas dificuldades de conseguirmos raciocinar em relação a qualquer aspecto espiritual, porque a fome dói. Então, Jesus se preocupou com a fome física, mas principalmente, essencialmente, em saciar-lhes a fome do espírito. E é essa que nós precisamos também ter a nossa sanada e ajudarmos a humanidade a sanar a sua fome espiritual.
Ensinou que todo processo renovador sublima-se nos fundamentos do amor e da caridade, perfeitamente identificáveis nos textos em estudo. Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50, ou mandou a multidão que se assentasse. Na primeira passagem, falou fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Na segunda passagem, mandou a multidão que se assentasse. É importante que a ordem e a harmonia sejam preservadas, principalmente quando surge a dificuldade. A preocupação dos apóstolos era justa. É natural admitir que, ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega um imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente, na verdade, ou seja, de forma satisfatória. O fazei-os assentar é importante, no sentido de fazer acalmarem-se, harmonizarem-se, manter a ordem. Quando nós estamos diante da dificuldade e ali, sem fome, sem alimento para mais de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, não é uma dificuldade grande? Com certeza. Mas nesses momentos, quando nós também estamos diante das dificuldades, nós precisamos serenar os nossos corações, assentarmos-nos, acalmarmos-nos, procurarmos recuperar a ordem dos nossos pensamentos, a nossa harmonia, para nós podermos verdadeiramente nos conectarmos com o Pai, com o alto, e recebermos dele o alimento espiritual, aquele que vai suprir, vai nos trazer as inspirações, vai nos ajudar exatamente na solução daquela dificuldade. Assim como Jesus fez com a multidão. Enquanto nós estivermos ali, naquela agonia, naquele desespero, sem acalmarmos o nosso coração e o nosso espírito, muito dificilmente o Pai conseguirá nos alimentar, porque nós não estaremos propensos, prontos, preparados para o alimento. Então, é isso que nós percebemos. A partir do momento que nós nos colocamos numa condição de receptividade, Jesus, com seu imenso poder, bondade e amor, consegue nos alimentar sobejamente. Mas Jesus perguntou: quantos pães tendes? Importante essa pergunta e nós vamos entender por quê. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Ou seja, para que Jesus multiplique em nós, para que o Pai multiplique em nós, nós precisamos apresentar algumas migalhas. Algo nosso, alguma base precisa ser apresentada para que ele multiplique. Para que ele multiplique o amor no meu coração, eu preciso apresentar uma migalha da centelha divina do amor. Para que ele possa multiplicar a caridade, o perdão, a sabedoria, a fraternidade, a paciência, eu preciso apresentar em mim uma migalha daquele sentimento, para que ele possa, com a bênção do Pai, ser multiplicado. Então, algo nós precisamos apresentar à providência divina como base. Se eu só quero, só vem a nós e nós nada, eu só quero que chegue para mim, eu só quero que seja feito para mim, sem que eu nada oferte, sem que eu nada ofereça, seria muito egoísmo da nossa parte. E tudo no universo é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. O que eu dou de bom, eu recebo multiplicado. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação. Precisamos cooperar com o Pai, para que Ele opere o milagre em nosso coração.
para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. O Pai só nos pede algumas migalhas de esforço próprio para que Ele possa, então, fazer todo o resto, para que Ele possa nos brindar de vida abundante, porque Ele só pede isso, algumas poucas migalhas. E nós, muitas das vezes, nem isso queremos ofertar, mas queremos que tudo nos chegue de forma fácil. Não queremos esforço, não queremos sacrifício, a boa vontade nos falta. Queremos que tudo venha realmente pronto e percebemos que é o caminho contrário aos ensinos que o Mestre nos passou. Ele nos mostrou o tempo todo que dedicação, esforço, renúncia, sacrifício. O Mestre não tinha uma pedra onde ele pudesse colocar a sua cabeça. E nós queremos facilidades. E basta nós nos esforçarmos um pouquinho, como ele diz. Apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. Estejamos convictos de que ele fará o resto. Bom, aqui então nós falamos sobre a multiplicação como ela tendo de fato materialmente ocorrido. Vamos agora falar um pouquinho da posição de Kardec, que está lá no livro A Gênese, que é uma outra possibilidade também. Não estamos afirmando que aconteceu uma ou que aconteceu outra, estamos trazendo as possibilidades e analisando-as, porque ambas são possíveis. Allan Kardec considera a possibilidade de ter Jesus eliminado a sensação de fome, não pela materialização de pães e peixes, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Alguém duvida da capacidade, do poder da irradiação magnética de Jesus, que curava as pessoas, curou a mulher hemorroíça, curou cegos, curou pessoas que eram deficientes físicos. Não poderia curar uma fome? Com certeza, poderia curar a fome. Se curou problemas muito maiores. Então, o que Kardec diz é o seguinte: a irradiação magnética de Jesus teria, então, saciado, eliminado a sensação de fome na multidão. A par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Um exemplo muito simplório, muito comum dessa situação, mas que nos ajuda a compreender o que poderia ter acontecido segundo a colocação de Kardec, é o seguinte: quando nós estamos entretidos, por exemplo, num trabalho caritativo, vendo um filme, quando nós estamos entretidos em algo que nos felicita, algo que nos agrada, nós nos esquecemos da fome? Só quando aquela situação boa, agradável, que nos envolve, termina, é que nós vamos nos dar conta: puxa vida, agora que eu percebi, eu estou com fome. Não é verdade? Pois muito bem. Por que isso acontece? Porque nós estamos com o foco em outra coisa, e não na fome, não exatamente naquela necessidade orgânica. Então, o que está sendo colocado é que exatamente é isso. Jesus, a palavra de Jesus, a irradiação do Mestre, o seu magnetismo, era algo, sem falar o conteúdo daquilo que ele colocava, porque Jesus não apenas falava palavras, mas as suas palavras iam carregadas de radiação, de bondade e de amor. Então, recebendo toda aquela energia que vinha, aquela irradiação, eles estavam tão concentrados ali que eles não perceberam a fome. A fome foi esquecida, foi anulada, exatamente por tudo aquilo. Então, é o que ele diz aqui:
A palavra de Jesus, bastante cativante, poderosa, cativou-lhes, prendeu-lhes a atenção e eles esqueceram da fome, assim como nós esquecemos da fome quando estamos vendo um filme interessante. Então, não é possível ter acontecido isso? Claramente possível. Nós acreditamos que, de fato, a materialização tenha acontecido porque ele diz nas passagens que sobraram cestos com pedaços de alimentos. Então, da onde aqueles cestos vieram se não tivesse ocorrido a multiplicação? Tá? Mas o que coloca Kardec é plenamente possível. Essa teoria, então, tem razão de ser, uma vez que as energias magnéticas exercem poderoso efeito, bons ou maus, conforme a natureza da emissão fluídica e as intenções do operador. Em Jesus, esse efeito é inimaginável. Ele sabia e sabe conjugar entre si profundo amor ao semelhante e inigualável conhecimento das leis que regem a produção dos fenômenos espirituais e materiais. O Espiritismo ensina que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, produz efeitos materiais, em decorrência das transformações ocorridas nas propriedades da matéria, como acontece nas curas, aparições e materializações de espíritos, transporte de objetos. Caibar Schutel e André Luiz defendem a ideia de materialização de pães e peixes, da mesma forma que espíritos e objetos são materializados, até porque sobraram cestos contendo pedaços desses alimentos. Então, dentro de todos aqueles que também estudam e fazem análise do Espiritismo, acreditam que, mesmo que Jesus pudesse e podia, com a sua irradiação, saciar a fome do povo, que ele, naquele momento, teria, de fato, operado a materialização dos pães e peixes e saciado, fisicamente falando, também, além da fome espiritual, teria saciado também a fome física, tá? Principalmente porque sobraram os cestos, como eu havia dito. De duas naturezas eram os pães que Jesus ofertou e oferta cotidianamente à multidão que pressurosa seguia seus passos. O pão para o corpo e o pão para a alma, o pão que sacia a fome do espírito. E essa é a fome que nós estamos aqui, juntos procurando saciar, a fome do nosso espírito. Sabemos que o corpo, a cada 2, 3 horas, precisa se alimentar. Mas quando nós estamos com um alimento espiritual, aquele que verdadeiramente supre uma necessidade muito mais profunda e maior, nós, mesmo com a fome física, nós nos mantemos firmes, em paz, confiantes, alegres, nos entregando ao Pai, porque sabemos que Ele provê a vida, o coração daqueles que lhe são fiéis. Então, meus queridos amigos, que lição bonita, uma lição que nos permite entender um pouquinho mais como aconteceu esse fenômeno, como pode ter as opções, as possibilidades de como esse fenômeno pode ter acontecido, mas essencialmente nos mostra novamente que Jesus é o pão da vida, é a água de beber, que através dele nós nunca mais sentiremos fome ou sede. Então, que nós possamos verdadeiramente continuar buscando o Mestre todos os dias das nossas vidas, para que ele possa, então, estar sempre conosco, para que nós possamos nos sentir sempre saciados, felizes e em paz. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso EAD, livro 3, sempre muito felizes pela oportunidade de tanto aprendizado. Estamos quase chegando ao fim do nosso estudo, mas ainda temos pela frente o EAD 4 e o EAD 5, ainda tem muito aprendizado pela frente. Meus queridos amigos, eu só tenho imensamente a agradecer pelo seu carinho, pela sua confiança, pela sua participação aqui conosco,
muitíssimo obrigada. Gratidão do fundo do meu coração. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.